Rapidamente, antes de passar a palavra para o primeiro panelista, eu quero lembrar que controle, o tema do nosso painel, Pacto pelo Brasil, mais controle, menos corrupção. Controle é uma das nossas especialidades, não é? A contabilidade tem, na sua essência, o controle, a ciência do controle. E nós, pelo Programa de Voluntariado da Classe Contábil, nós estamos ajudando a desenvolver no Brasil inteiro o controle social. Então, nós temos nesse painel controles institucionais, representantes dos controles institucionais e do controle social. Nós temos aqui, não é, o nosso superintendente da Controladoria Geral da União, no Rio Grande do Sul, Carlos Alberto Rambo, e eu já vou discorrer sobre o currículo de cada um, né? Nós temos aqui o Carlos Alberto Rambo, superintendente da Controladoria Regional, da Controladoria Geral da União, superintendente regional, então, aqui no Rio Grande do Sul, que é graduado em Engenharia Agronômica, possui especialização em elaboração de projetos de irrigação, marketing e em economia empresarial, auditor federal de finanças e controle no Ministério da Transparência, né, obviamente funcionário efetivo da Controladoria Geral da União, ex-gerente do CREA no Paraná, Conselho Regional de Engenharia e Arquitetura, coordenador geral de Planejamento e Orçamento no INPI, no Rio de Janeiro, e foi também superintendente regional da CGU em Santa Catarina. Então, tem experiência no controle interno. Nós temos na administração pública os controles internos, controles institucionais, controles internos, os controles externos, que são basicamente Tribunal de Contas, Ministério Público e também, de certa maneira, o Judiciário, e temos o controle social. Então, nós temos o privilégio de ter aqui representante do controle interno, termos representante do Ministério Público Federal como controle externo, e tivemos o privilégio de ter aqui conosco hoje a doutora Jerusa, que faz parte da equipe da Lava Jato e provavelmente vai nos dar uma injeção de ânimo aqui sobre, né, esse tema, mais controle, menos corrupção, que nós estamos vendo que efetivamente é isso que acontece, mais controle, menos corrupção. E a doutora Jerusa, a quem agradecemos, assim como agradecemos ao Rambo, a disposição de vir aqui participar conosco, com a classe contábil, né, desse tema importantíssimo, né, que nos envolve, nos preocupa e, de certa maneira, também nos motiva a todos nós vermos o que está acontecendo no Brasil. A doutora Jerusa, então, é graduada em Direito, é pós-graduada em Processo Civil, procuradora da República, lotada em Porto Alegre, mas atualmente integrante da Força-Tarefa da Operação Lava Jato em Curitiba. E nós temos aqui, né, o Ney, que é presidente do Observatório Social do Brasil, a maior entidade de controle social no Brasil, exclusivamente criada, mantida pela sociedade civil. O Observatório Social do Brasil, nós todos conhecemos, porque somos fundadores pelo Conselho Federal de Contabilidade, e atuamos, né, junto com o Observatório Social do Brasil na criação de observatórios nos 19 estados que nós temos, é o controle social, né, que nós já conhecemos, e o Ney vai nos brindar, então, nesse painel. O Ney é empresário industrial nas áreas de cadeia de suprimentos, automotivos e de gráficas, consultor voluntário da Junior Achievement, conselheiro do Conselho Paranaense de Cidadania Empresarial, presidente do Observatório Social do Brasil, como eu já disse, e também na seção de Campos Gerais, tendo sido um dos fundadores, não só de Campos Gerais, diversos observatórios, mas um dos fundadores lá da seção de Campos Gerais do Observatório Social do Brasil, né? Então, nós vamos começar o nosso painel, dando em torno de 20 minutos para cada
painelista fazer a sua apresentação e algumas provocações. Se nós tivermos tempo, nós vamos abrir para a formulação de algumas perguntas no final da primeira apresentação deles, e se tudo correr bem, ainda teremos uns 5 minutos finais para um encerramento, algumas considerações a mais que cada painelista deva fazer no encerramento. Então, de imediato, passo para o Carlos Alberto Rambo, da Controladoria Geral da União, no Rio Grande do Sul. Boa tarde a todos. Eu quero agradecer o convite que recebi da classe contábil para participar desse importante evento aqui, ainda mais participar de um painel com o representante do Ministério Público Federal, a pessoa que está trabalhando na Lava Jato, um importantíssimo projeto para o país, e o presidente do Observatório Social do Brasil, que também faz um trabalho belíssimo em todo o país no controle social. Então, é uma honra ter sido convidado e participar com vocês aí para trazer algumas ideias. Espero tocar no coração de algumas pessoas aí para que melhore o controle, né, dos recursos públicos, o controle interno, né, a aplicação, a melhoria de vida da população, com algumas ideias que eu pretendo passar aqui. Porque toda a classe contábil está espalhada no país inteiro, tem uma responsabilidade muito grande no trabalho que fazem, são técnicos altamente especializados, então, que podem realmente levar à nossa sociedade boas práticas, né, e trazer resultados para a nossa população. A corrupção é bem complexa, é um fenômeno social que afeta todos os países do mundo. Não é um problema nosso somente, né? Mas aquele debate que tinha, que a corrupção não traz problemas para o desenvolvimento do país, porque os recursos, sendo ou não desviados, acaba sendo aplicado em alguma obra, em alguma atividade, em alguma empresa que se beneficie de determinados recursos, acaba reaplicando e, portanto, não traria problema nenhum para o desenvolvimento do país. Isso aí já foi deixado de lado. Os estudos, não é opinião minha, não é opinião de uma ou outra pessoa, são os estudos que demonstram que não, que a corrupção ela freia o desenvolvimento econômico, distorce processos eleitorais, desvia recursos para atividades que não são produtivas, né, alimenta a desigualdade e traz estabilidade política. Então, vamos dizer, esse ponto de vista, que não teria problema nenhum, já está, inclusive, vencido perante os estudiosos. O conceito de corrupção é muito amplo. Alguns entendem num sentido mais restrito, que é aquela corrupção mesmo, de toma lá, dá cá, com envolvimento de recursos financeiros, do próprio dinheiro. E, na verdade, a nível internacional, a fraude, a apropriação indébita, qualquer desvio de recursos feito por um funcionário público, nepotismo, extorsão, tráfico de influência, utilização de informação privilegiada para fins pessoais, compra e venda de sentenças judiciais, tudo isso é entendido como corrupção também. A estrutura básica das convenções internacionais contra a corrupção explica que, para que seja combatido a corrupção, tem uma estrutura básica. E essa estrutura básica envolve medidas preventivas, medidas corretivas também, medidas de investigação e criminalização dos atos de corrupção. Ou seja, tem que estar articulados diversas atividades para que se consiga combater a corrupção. A participação social, né, nessas convenções internacionais sempre é destacada, como na Convenção das Nações Unidas contra a Corrupção, que cita que deverá se fomentar a participação ativa das pessoas e grupos que não pertencem ao setor público, porque sabemos que só o setor público não dá conta de efetuar todos os controles internos que são necessários. Tudo que é feito num país gigantesco nosso, ou mesmo em países menores, é necessário para o bom controle a participação social.
Portanto, essa participação vai acabar resultando no combate também à corrupção. Deve haver, então, mecanismos para estimular a participação da sociedade civil e de organizações não governamentais nos esforços para prevenir a corrupção. E aí eu destaco também o papel não só das organizações sociais, mas também da mídia, que é uma importante ferramenta para o combate à corrupção, que divulgando os malfeitos, divulgando o que está errado, acaba conscientizando as pessoas e fazendo com que os órgãos, as instituições e as pessoas que estão desviando recursos repensem isso ou são penalizadas e passem a adotar práticas melhores. Então, o papel da mídia também é algo que eu gostaria de destacar aqui, essa ideia. Para combater a corrupção, precisamos articular com os órgãos, que nós sabemos que aqueles malfeitores, quem estão desviando os recursos, operam de maneira bem fácil em diversas áreas da sociedade, fazendo articulações, fazendo parcerias, que a gente chama para o mal. Precisamos também, os órgãos de controle, fazermos aí articulações para juntos conseguirmos atacar o que é necessário para combater a corrupção. Aí citamos aí o TCU, o Ministério Público Federal, o COAF, que tem um papel importantíssimo também, a Polícia Federal, o Conselho Nacional do Ministério Público. E como exemplos de redes, nós podemos citar a ENCLA, que é o Esforço Nacional de Combate à Corrupção e à Lavagem de Dinheiro, que atua no país todo. E, a nível local, como aqui no Rio Grande do Sul, nós temos a rede de controle. Outros locais têm outras denominações, como Foco, Marco e outros nomes que são entidades articuladas de combate à corrupção. Aqui eu fiz um apanhado das preocupações que aparecem por especialistas, por pessoas que operam no combate à corrupção, quanto a quais pontos devem ser atacados para diminuir, para combater a corrupção no país. Então, nós temos aí uma matéria lá do ano de 2009, publicada no jornal Gazeta do Povo de Curitiba, que cita ali diversas atividades que devem ser executadas para combater a corrupção. Dentre elas, aí, melhorar o controle público. Algumas coisas que foram citadas aí mostram que, tanto numa matéria feita por a Gazeta do Povo, lá em 2009, com especialistas, apontaram diversas questões e, anos após, em 2015, nas 10 medidas de combate à corrupção lançada pelo Ministério Público Federal, muitas são semelhantes e apontam as saídas, a direção que nós devemos tomar para combater a corrupção. E uma matéria também de uma jornalista que está fazendo mestrado na Dinamarca, também tentou passar dicas para o Brasil para combater a corrupção, semelhante mais ou menos o que é feito na Dinamarca. E apontou lá menor regalia para políticos, poucos espaço para indicar cargos, ou seja, lá na Dinamarca não tem essa possibilidade de um político assumir um cargo público e nomear inúmeras pessoas como assessores. Lá não, a pessoa que assume um cargo na Dinamarca vai contar com aqueles servidores, com aqueles técnicos que já estão laborando naquele local. Não tem essa possibilidade de nomear inúmeras pessoas, algo que nós precisamos melhorar aqui também no nosso país. Lá tem transparência bastante ampla, à disposição do cidadão, e o que não está é só solicitar que logo é liberado, sem problema nenhum. Lá há uma confiança muito grande na polícia, a polícia lá é preparada, o jovem se sente muito bem entrando na polícia, na Dinamarca, e tem a confiança, então, da população. Lá existe também baixa impunidade, precisamos também buscar isso aqui no nosso país. A gente já está notando que cada vez mais estamos conseguindo combater a impunidade com essas integrações, a participação de diversos órgãos. Temos que ter ouvidorias fortes, ouvir as reclamações, as sugestões da população. E a própria CEJU já fez um convênio com o Reclame Aqui, para captar todas as reclamações da sociedade que envolvam órgãos públicos. Está indo para o nosso banco de dados, e nesse banco de dados nós estamos trabalhando, ou seja, articulando também com a iniciativa privada nessa esfera aí do Reclame Aqui. E
temos que ter um empenho constante contra a corrupção, que é um exemplo também que a Dinamarca nos dá. Há 350 anos que eles estão combatendo a corrupção, quer dizer, é constante, todo mês, todo ano, estão sendo tratadas as questões de combate à corrupção e por isso que têm um desempenho tão bom nessa área aí de combate à corrupção. Pode passar isso aí, que isso é um detalhamento que já comentei. E conversando com um cidadão há pouco tempo, fui surpreendido com a ideia dele. Ele me disse, olha, tem pessoas que não confiam que pode ser combatida a corrupção ou diminuída a corrupção no país, mas na minha ideia, tudo que está sendo feito e tudo mais poderia ser simplificado. Em 5 itens só. Vergonha na cara, vergonha na cara, vergonha na cara, vergonha na cara e vergonha na cara. Todos nós, cada um de nós, né, todo cidadão que se diz brasileiro, ter vergonha na cara, né, pensar no semelhante, pensar o que está fazendo. Então, dessa forma, a classe contábil, como está trabalhando no país inteiro e tudo mais, e pela responsabilidade que tem, os contatos que tem com as empresas e tudo mais, pode realmente enganjar nessa luta e tocar à frente ações para combater a corrupção e mostrar para as pessoas que realmente temos que ter, né, vergonha na cara para conseguir combater a corrupção. Eu gostaria também de deixar uma dica bastante importante de um parceiro, que é o Tribunal de Contas da União, que tem um livro chamado Referencial de Combate à Fraude e à Corrupção, que serve para órgãos do Executivo, Legislativo, Judiciário, entidades federais, estaduais, municipais, e aborda ali as causas da corrupção, sugere a implementação de gestão de risco em instituições públicas, baseada em 5 mecanismos: a prevenção, a detecção, investigação, a correção e também o monitoramento. Ou seja, é um documento que os contadores também podem trabalhar com ele, vão ver que é um documento de qualidade e que pode servir como uma orientação. Se soma aí também a outros livros já lançados pelo TCU, que é a Referencial Básico de Governança, Referencial para Avaliação de Governança em Políticas Públicas e também o Referencial para Avaliação da Governança no Centro de Governo. A CGU vem trabalhando também nas diversas áreas, buscando sempre combater a corrupção, e não se combate só com a auditoria, só com a fiscalização, se combate também com a ouvidoria, como eu já citei, com a prevenção, com a auditoria e fiscalização, que é o controle, e também com a correção. Na correção, nesse ano, até agosto de 2017, já foram expulsos 328 servidores ou aposentados ou pessoas que exerciam funções no governo. Dessas 328 pessoas, 65% foi devido à corrupção. Não foi por ter ausência no serviço nem nada, foi realmente corrupção. Então, estamos melhorando também nesse quesito. Outro quesito que nós conseguimos atingir com a nossa corregedoria, com a parte jurídica, é conseguir que essas pessoas não voltem, aquelas que realmente desviaram recursos, roubaram, porque anos atrás eram retirados do serviço público, entravam na justiça e voltavam. Hoje não, hoje nós temos os indicadores, a grande parte não volta, não consegue mais ter retorno, porque é feito um acompanhamento de todos esses casos. A visão preventiva aí para combater a corrupção, nós temos que ter a preocupação com o setor privado, que daí nós temos aí a Lei 12.846, que é a lei da empresa limpa, ou a lei anticorrupção, como também é chamada, que trata do compliance. E temos também uma atuação na empresa proética, onde as empresas, os contadores que trabalham com as empresas no país todo aí, podem recomendar que as empresas busquem se qualificar perante a CGU. É feita uma análise das práticas de compliance, se atende a todos os requisitos, e a empresa, cumprindo isso, recebe a qualificação. E também temos o programa Empresa Íntegra, que é um trabalho da CGU com o SEBRAE, que vai atingir todas as pequenas empresas do país. Inclusive, aqui no estado do Rio Grande do Sul, estamos atuando junto com o SEBRAE, e certamente vão ter aí diversas reuniões no país todo. Aqui eu já citei a lei anticorrupção, que é a lei da empresa limpa, que é uma lei de atuação nacional. O foco é no processo administrativo de responsabilização, então, é o chamado PAR. E tem mecanismos de incentivo, de prevenção e detecção,
que é o programa de integridade, é o compliance, que as empresas precisam contar, né, na alta gerência. Tem a possibilidade de firmar acordos de leniência, e também em todos os órgãos federais, estaduais ou municipais. E buscamos também cadastrar aquelas empresas que foram punidas ou que estão impedidas de contratar com a administração pública. Então, fecha o sistema aí da lei anticorrupção. Aqui já foi citado o compliance, o acordo de leniência, que é a autodenúncia, colaboração voluntária da empresa jurídica. O programa Proética, que eu já citei também, que a empresa pode buscar se qualificar perante a CGU. Falei também já desse projeto junto com o SEBRAE, que atinge a todas as pequenas e médias empresas, e, portanto, os contadores certamente saberão desses projetos aí, e até peço que divulguem para os pequenos empresários buscarem junto à SEBRAE para participar desse programa de integridade para pequenos negócios. O cadastro que eu citei há pouco, que há muito tempo atrás, uma empresa era punida num determinado município e acabava contratando em outro município, muitas vezes até próximo, e no mesmo tipo de atividade e tudo mais. A partir dessa lei, todos os municípios, o Estado, o governo federal, as empresas e tudo mais, devem efetuar o cadastramento das empresas impedidas e das punidas para que elas realmente não sejam contratadas em outro órgão. Na integridade no setor público, a legislação é recente, é de 2016, e temos que ter preocupação também na integridade na área pública. E fazendo pesquisa junto aos órgãos públicos, eles não têm programas de integridade pública, muitos poucos têm. Então, nós estamos fomentando, trabalhando ainda de forma educativa junto com as empresas públicas e a administração direta, para que também criem os seus programas de integridade pública. E atuamos também na Lei de Conflito de Interesses, que é uma lei lá de 2013, que trata dessa questão de interesse privado e o interesse público, para que não haja benefício de servidores ou de terceiros por conhecer o órgão, conhecer dados, né, e repassar para interesses obscuros. Eu gostaria também de deixar uma mensagem nesse painel que, em maio de 2017, no primeiro congresso do Pacto pelo Brasil, promovido pelo Observatório Social do Brasil, o juiz Moro declarou: estamos hoje em uma encruzilhada, talvez saindo de um quadro de corrupção sistêmica, de impunidade, para um quadro de menor corrupção e efetiva responsabilização. E concordo com isso, e estamos notando no dia a dia que isso está ocorrendo. Não tem mais pessoas que não possam ser atingidas pela lei. Hoje mesmo saiu uma notícia que 5 conselheiros do Tribunal de Contas do Estado do Mato Grosso foram afastados pelo Supremo Tribunal Federal. Então, não é uma punição já definitiva, mas demonstra que conselheiros dos Tribunais de Contas, servidores da própria CGU, nós tivemos durante todo esse período que eu mostrei, desde 93 para cá, 6 servidores da CGU que foram retirados da administração pública. Nós vemos aí ministros envolvidos, nós vemos presidentes sendo questionados, ou seja, não há mais pessoas que não possam ter que responder pela lei. Então, concordo com o que o Sérgio Moro disse, e realmente devemos, inclusive, avançar ainda mais nessa questão, e talvez até na esfera do Poder Judiciário, que ainda podemos também avançar nessas questões de possíveis vendas de sentenças e tudo mais, que acho que o controle social ou a própria legislação pode também avançar, né, nessa esfera. E não poderia também deixar de citar, pedir até que transmitam em todos os municípios que vocês elaborem, de falar sobre esse programa da parceria da CGU com o Instituto Maurício de Souza, que trabalha na educação da ética e cidadania com as crianças. É um projeto muito bonito. Ele, um tempo atrás, tinha o custo do material, que era tipo um gibizinho, para trabalhar a questão da ética e cidadania com as crianças. Muitas vezes não conseguimos o recurso suficiente para entregar na escola esse material, mas atualmente já tem, inclusive, a versão digital. Então,
levem essa ideia, conversem levem para as diretoras de escolas, tentem implementar, que é um programa muito bonito, conheço pelo nosso site da CIJU. Temos que trabalhar também na educação dos jovens, e acho que esse é um programa que realmente encaixa muito bem. As mensagens que eu gostaria de deixar assim, inicialmente no painel são essas, e espero que realmente, em algumas coisas que eu toquei, sirva para a atuação dos contadores aí nos seus trabalhos. Quero agradecer até a pontualidade, precisamente dentro dos 20 minutos. De imediato, então, teremos o privilégio de ouvir a doutora Gerusa. Boa tarde a todos. Com muita alegria que eu estou aqui hoje nesse evento, representando não só o Ministério Público Federal, mas a Força Tarefa da Operação Lava Jato em Curitiba. Recebemos com muita honra o convite para participar desse congresso hoje, que tem um público muito seleto, e é muito importante essa troca de ideias do Ministério Público Federal com vocês, que são parte da sociedade, com uma parcela de responsabilidade muito grande no combate à corrupção. Antes de falar propriamente sobre a Operação Lava Jato, vou tecer algumas considerações sobre corrupção, a problemática da corrupção e impunidade. Dizem que a Operação Lava Jato trabalha com o maior caso de corrupção do Brasil. Sinceramente, a gente não sabe se é o maior caso de corrupção do Brasil. Certamente é o maior caso de corrupção já desvendado até agora no nosso país. Infelizmente, a gente tem uma dificuldade imensa em não só investigar os atos de corrupção, mas em comprovar os atos de corrupção e obter uma condenação judicial por esses atos e por esses crimes praticados. Exatamente porque esses crimes, eles são praticados entre quatro paredes. Não há interesse do corruptor e do corrompido de que esses atos sejam descobertos. E isso torna muito difícil para os órgãos de persecução criminal a investigação e a efetiva punição desses delitos. O fato é que a corrupção ela desvia dos cofres públicos uma quantia vultosa de recursos públicos, ou seja, de recursos que pertencem a toda a sociedade. O dinheiro desviado com os atos de corrupção priva a sociedade dos direitos sociais mais básicos. Ao contrário de um delito comum, delito de homicídio, por exemplo, que tem uma vítima determinada, os atos de corrupção, eles atingem indistintamente a todos e a cada um de nós. O mapa que os senhores veem na tela retrata o ranking internacional de percepção da corrupção que foi elaborado pela Transparência Internacional. A Transparência Internacional é um órgão com sede em Berlim, na Alemanha, que trabalha o tema da corrupção em nível mundial. Quanto mais vermelho o país está nesse mapa, mais corrupto ele é. Quanto mais amarelo, menos corrupto. O estudo divulgado pela Transparência Internacional em janeiro de 2017 apontou que o Brasil ocupa a posição número 79 nesse ranking internacional, que é composto por 176 países. O Brasil está ao lado de países como a China, a Índia e a Bielorrússia nesse ranking de percepção da corrupção. O índice brasileiro nesse ranking foi de 40 pontos. Para vocês terem uma ideia, esse ranking vai até 100 pontos, e os países que ficaram nos primeiros lugares, Dinamarca e Nova Zelândia, eles tiveram nada menos do que 90 pontos. Esse mapa, então, ele bem demonstra que no Brasil existe um círculo vicioso de corrupção pública e privada. A corrupção tornou-se endêmica no nosso país, e são necessárias mudanças estruturais e pontuais e genéricas para combater a corrupção de maneira adequada. Segundo estimativas da ONU e também do Fórum Econômico Mundial, a corrupção custa ao mundo aproximadamente 5% do produto interno bruto de cada país. Aplicando esse percentual ao Brasil, a gente obtém a soma de 313 bilhões de reais, ou algo em torno de 100 bilhões de dólares. Esse dinheiro daria para multiplicar por 3 o orçamento federal anual em saúde ou o orçamento federal anual em educação. E ainda multiplicar por 4 tudo que é investido pela União, estados e municípios em segurança pública.
O que a gente constata na prática, então, é que os corruptos, aqueles agentes responsáveis pelos atos de corrupção, eles alcançam a impunidade de maneira muito fácil. A corrupção, como eu já falei, ela é muito difícil de ser descoberta. Ela é praticada entre quatro paredes, sem testemunhas. Corruptor e corrupto fazem um pacto de silêncio, exatamente porque não querem perder os benefícios pactuados com o crime de corrupção. Muitas vezes, o próprio ato praticado é um ato que seria perfeitamente lícito e legal se não fosse o pagamento de uma propina, de uma vantagem indevida, como foi no caso do mensalão, em que os parlamentares, para exercer um ato legítimo, que era votar em determinado sentido, recebiam recursos públicos disfarçados pelo pagamento de propina. Mesmo quando a corrupção ela é descoberta e provada, há um grande percentual de casos desses réus de colarinho branco que são anulados por questões formais. Hoje o nosso sistema de justiça ele é muito ineficiente. Se esses casos não são anulados, eles acabam prescrevendo, porque no nosso sistema existe esse remédio chamado prescrição, que é um remédio que acaba por sempre beneficiar o réu. O trâmite do nosso processo, eles não ocorrem rapidamente, infelizmente. Por vezes, os processos dormitam por anos nos escaninhos da justiça. Não raro, então, esses processos eles demoram mais de 15 anos para serem julgados. Quando o processo ele consegue terminar sem ser anulado, sem prescrever e sem que o réu ele tenha morrido, a pena que acaba sendo fixada é uma pena extremamente baixa e vai acabar resultando em penas restritivas de direito, e não em penas privativas de liberdade. E, além disso, para piorar a situação, ainda existem os famosos indultos de Natal que acabam extinguindo a pena, como aconteceu recentemente no caso Mensalão, para as únicas pessoas que tinham sido condenadas neste caso. Então, embora a gente tenha grandes casos de corrupção no nosso país, isso vocês veem diariamente na mídia, raríssimos foram os casos de corrupção que resultaram na efetiva punição dos agentes corruptos. O sistema criminal de justiça brasileiro sempre foi muito lento, ineficiente e pouco eficaz quando se trata de punir efetivamente os criminosos de colarinho branco. Nesse ponto, a Operação Lava Jato ela é considerada um ponto fora da curva. Propiciada praticamente por uma conspiração do universo para acontecer. Resta saber, e só o futuro nos dirá, olhando depois retrospectivamente, se o caminho do Brasil no combate à corrupção, depois desse ponto fora da curva, que foi a Operação Lava Jato, ele vai continuar no efetivo combate à corrupção, ou ele vai voltar para aquele trilho normal que a gente já vem percorrendo há anos e vai voltar a correr nas engrenagens que propiciam que a corrupção surja, se desenvolva e perpetue. O fato é que a impunidade ela acaba estimulando a prática da corrupção, porque no balanceamento dos fatores que o agente faz, a corrupção é um delito racional. O agente ele escolhe praticar o ato de corrupção, porque quando ele vai verificar o bônus que ele vai ter com a prática do ato de corrupção, é um bônus muito grande, ele vai ter muito benefício. E qual é o ônus que ele tem? Qual é o risco que ele corre praticando o ato de corrupção? Hoje é muito pequeno. A probabilidade de que um agente que pratica um ato de corrupção seja efetivamente punido com uma pena privativa de liberdade e com a verdadeira restituição do que ele roubou dos cofres públicos é muito pequena. Então, quando ele já faz esse jogo, esse balanceamento dos valores, ele acaba escolhendo por praticar o ato de corrupção. A probabilidade hoje de que um agente venha ser punido por um ato de corrupção é muito pequena. Entrando especificamente na Operação Lava Jato, não sei se todos sabem, mas a Lava Jato começou com uma investigação de lavagem de dinheiro que envolvia 4 doleiros, entre eles o famoso doleiro Alberto Youssef. Por um golpe de praticamente sorte, que não é sorte, porque foi explicado por técnicas especiais de investigação que são usadas nessa operação, foi encontrado no início da investigação com relação ao Alberto Youssef um e-mail no qual existia uma nota fiscal de compra de um veículo Evoque, que estava em nome de Paulo Roberto Costa. Paulo Roberto Costa tinha sido recentemente diretor de abastecimento da Petrobras, que é uma das maiores empresas públicas brasileiras e que tinha, na época, um orçamento superior a muitos dos ministérios do nosso país. A partir desse meio, se verificou a ligação de Alberto Youssef, conhecido doleiro, com Paulo Roberto Costa. E a investigação de todo o espectro da Operação Lava Jato começou a partir desse único e-mail descoberto.
O que se descobriu, então, a partir de então? Que existia no âmbito da Petrobras um grande esquema cartelizado para beneficiar as maiores empreiteiras brasileiras. Essas maiores empreiteiras brasileiras, incluindo Odebrecht, Andrade Gutierrez, Camargo Corrêa, OAS, entre outras, formavam um grupo com regras pré-determinadas, tinha até um regulamento como se fosse um campeonato de futebol, com regras pré-determinadas para quem venceria as determinadas licitações no âmbito da Petrobras. Por que esse cartel ele conseguia funcionar dentro da Petrobras? Porque os diretores que lá estavam eram mantidos nos respectivos cargos a partir do apoio que recebiam de determinados partidos políticos. Esses partidos políticos eram alimentados pelas empreiteiras com vantagens indevidas. Da mesma forma que os próprios diretores da Petrobras, que depois também ficaram conhecidos, Paulo Roberto Costa, Nestor Cerveró, Renato Duque, recebiam seus pagamentos de propina e, dessa forma, mantinham-se nos cargos, alimentavam os partidos políticos e os agentes políticos desses partidos com vultosas quantias de recursos desviados, e as empreiteiras continuavam operando em forma de cartel no âmbito da Petrobras, ganhando e recebendo os maiores contratos dessa empreiteira. Obviamente, o repasse desses valores, das vantagens indevidas, das vantagens ilícitas, era propiciado a partir de operadores financeiros que tinham um importante destaque nesse esquema, como foi o caso de Alberto Youssef e outros operadores. Claro que essas operações de lavagem de dinheiro são operações sofisticadas que foram muito difíceis de serem descobertas, envolviam, além de depósito no exterior, contratação de empresas de fachada, notas fiscais frias e uma série de outros artifícios criados justamente para ludibriar os mecanismos de controle existentes. No decorrer de mais de 3 anos de investigações da Operação Lava Jato, foram alcançadas outras esferas de poder, né? Eletrobras, Ministério da Saúde, Ministério do Planejamento, Caixa Econômica Federal, entre outros órgãos. As mais recentes investigações, como todos sabem, apontam que o esquema de corrupção ele não foi paralisado nem com o avanço das investigações e continua operando até hoje, atingindo não apenas 2 ex-presidentes da República, um ex-presidente da Câmara dos Deputados, que atualmente está preso, senadores e deputados federais no exercício do cargo, um sem número de outros agentes políticos e, inclusive, um presidente da República em exercício. O caso Lava Jato ele transformou o país? A verdade que eu tenho para dizer para vocês é que não. O caso Lava Jato ele não transformou o país. Os efeitos que esse caso vai produzir vão valer apenas dentro desse próprio caso, não para os outros casos de corrupção que existem, infelizmente, e continuam sendo perpetuados até os dias atuais. O fato é que dentro da Operação Lava Jato, tivemos bons resultados que continuam durando mesmo após 3 anos e alguns meses de início da operação. Como que a gente explica esse relativo sucesso da Operação Lava Jato até hoje? Eu estou falando meio rápido, aqui me deram só 20 minutos, eu achei que era meia hora, tá? A gente costuma falar que tem 4 fatores que explicam o sucesso da Operação Lava Jato, e 2 deles são diretamente vinculados à questão do controle social no âmbito das investigações e da própria operação. O primeiro fator é a estratégia de fases da Operação Lava Jato. Essa estratégia que foi criada de fases, ela propicia o acompanhamento da sociedade do que está acontecendo no âmbito das investigações, não apenas social, mas por intermédio da mídia. E isso vai gerando a atenção da população para o que acontece durante as investigações, para quem são os investigados e para quais são os fatos de corrupção que estão sendo investigados em determinado momento. Até o início do mês de setembro, foram 45 fases da Operação Lava Jato, a última no final de agosto de agora desse ano. O segundo fator que contribui também para a questão do controle é a transparência da operação. A Operação Lava Jato
criou o primeiro site de um caso criminal da história do Brasil. Todos os dados da operação, denúncias, sentenças, estão disponíveis nesse site que vocês veem na tela, lavajato.mpf.mp.br. Todos os dados também de investigação estão ali presentes. E, além disso, o fato da Lava Jato, sediada em Curitiba, estar vinculada ao Tribunal Regional Federal da 4ª Região, com sede aqui em Porto Alegre, que trabalha 100% com processos eletrônicos, permite ainda mais que o controle que a sociedade faz da operação seja ainda mais profícuo, porque esse processo eletrônico está disponível 24 horas por dia na internet, e basta ter o número do processo e a chave do processo, que, sendo ele público, qualquer pessoa pode ter acesso aos documentos, denúncias, sentenças, decisões, manifestações, defesas, tudo fica lá disponível 24 horas por dia, e isso permite que a sociedade exerça o controle efetivo sobre o que está acontecendo, sobre quem que está sendo processado, sobre quem que está sendo investigado, sobre quais foram esses fatos em apuração. O terceiro fator que a gente entende como de sucesso da Operação Lava Jato é a cooperação. Coloquei aqui na tela a cooperação internacional, mas não exclui a cooperação interna com os demais órgãos de controle, não apenas com a Polícia Federal, mas com a CGU, com o TCU, com o CAD, com a Receita Federal. Apenas a partir dessa interação com todos esses órgãos foi possível que a gente alcançasse essas 45 fases que existem até hoje. No âmbito da cooperação internacional, da mesma forma, um elo muito importante para o sucesso das investigações, porque, como eu falei antes, os operadores, uma das formas de lavar o dinheiro é colocar em paraísos fiscais, em contas offshores no exterior. E como que a gente poderia descobrir isso? Apenas mediante a cooperação dos países onde esse dinheiro está depositado. Principalmente a Suíça foi um dos primeiros países que começou a colaborar com o Brasil e com a Lava Jato e forneceu espontaneamente informações e transferiu processos para que a gente pudesse começar a investigar a origem dos dinheiros e também a recuperar esse dinheiro esse dinheiro público que está no exterior. Hoje, o Brasil tem cooperação com 48 países do mundo, praticamente 1/5 de todos os países. Já tivemos 303 pedidos de cooperação internacional, 176 pedidos ativos, ou seja, que o Brasil pediu a cooperação de outros países, além de 127 pedidos em que o Brasil foi demandado por informações de crimes aqui praticados. Esses pedidos passivos surgiram principalmente após o acordo de colaboração dos executivos da empreiteira Odebrecht, que tinha ramificações em vários países do mundo. Então, todos esses países, só aqui na América Latina foram 10 países, começaram a demandar o Brasil em busca de informações dos crimes praticados pela empreiteira Odebrecht. O quarto fator, e um dos mais polêmicos, são os acordos de colaboração. Sem dúvida, a espinha dorsal da Operação Lava Jato foram os acordos de colaboração. Como eu falei, teve o e-mail do Alberto Youssef comprando um veículo em nome do Paulo Roberto Costa, mas até que se pudesse vincular todo o esquema de propinas da Petrobras a esse veículo e ao Alberto Youssef, isso só foi possível posteriormente com o primeiro acordo de colaboração no âmbito da Operação Lava Jato, que foi o acordo de colaboração do próprio Paulo Roberto Costa. Os acordos de colaboração, eles lançam luzes sobre o que está sendo investigado. Quando o investigador está investigando determinado fato, surgem inúmeros caminhos que ele pode seguir. Quando o colaborador vem e diz, não, você tem que seguir esse caminho, a partir dali a gente consegue ter muito mais eficiência e muito mais êxito na busca das provas, depois que o colaborador indica qual é o caminho a ser seguido. Além disso, a colaboração ela tem um efeito exponencial, ou um efeito dominó, multiplicador. Depois que teve o primeiro acordo de colaboração, vários outros decidiram colaborar também. Por quê? Porque na medida em que as investigações começaram a avançar e a ter maior efetividade, o investigado ele percebe que é melhor para ele fazer o acordo de colaboração do que se submeter a um processo no qual provavelmente ele vai ser condenado e vai ser efetivamente punido. O acordo de colaboração ele somente pode ser firmado pelo Ministério Público Federal quando existir interesse público nesse acordo. Os relatos do colaborador eles não podem vir desacompanhados de elementos de prova,
dos fatos que ele está narrando. Além disso, o interesse público ele só vai ser justificado quando o colaborador ele trouxer novos fatos de maneira a ampliar o leque de investigação, ou então ele trouxer elementos que comprometam muitas outras pessoas, ou então autoridades de hierarquia superior à dele. Jamais se pode esquecer que o interesse do colaborador não se sobrepõe nunca ao interesse público na busca das provas e dos fatos sobre a investigação. Por isso, nesse balanceamento de fatores, sempre se sobrepõe o interesse público. Uma questão bastante controversa também, que muito se discutiu na imprensa, é sobre a falácia de prisões para forçar os acordos de colaboração. Tivemos até hoje 158 acordos no âmbito da Operação Lava Jato, apenas 23 deles foram firmados com acusados ou réus que estavam presos preventivamente ou cautelarmente. Ou seja, mais de 85% dos acordos foram firmados com acusados soltos. Eu trouxe aqui algumas estatísticas da Lava Jato, mas me avisaram que acabou meu tempo, e as estatísticas elas estão disponíveis no site, que eu mostrei para vocês antes. São números de busca e apreensão, número de prisões. Até hoje tivemos 67 denúncias no âmbito da Operação Lava Jato contra 282 pessoas. Já foram proferidas pelo juízo 34 sentenças condenatórias. E talvez um dos mais importantes dados esteja aqui, que são os valores de dinheiro público desviado que foram recuperados para os cofres públicos. Apenas no âmbito dos acordos de colaboração, 10 bilhões de reais estão em vias de recuperação. Somente no mês de julho, mais de R$1 bilhão foi devolvido aos cofres públicos por empresas e pessoas que firmaram um acordo de colaboração com o Ministério Público Federal. Depois que eu vou ter mais um tempinho para falar, vou falar qual o efeito disso, do que está acontecendo atualmente hoje e todos os efeitos que tentam, de alguma forma, atacar e minar o trabalho que vem sendo desenvolvido na Operação Lava Jato. Obrigada. Agradecemos imensamente a participação inicial, né, da doutora Jerusa, e de imediato, né, sem perda de tempo, passamos para o nosso parceiro, presidente do Observatório Social do Brasil, Ney Ribas. Ok, boa tarde a todos. Primeiramente, queria dizer da gratidão que nós temos por essa oportunidade que o CRC do Rio Grande do Sul nos permite. E, pessoalmente, quero agradecer pela honra de compartilhar esse painel. Primeiro com meu irmão e depois com pessoas que têm feito a diferença nesse país. E também dizer da minha alegria de poder estar aqui, compartilhar um pouco dessa história do Observatório Social do Brasil. Mas, especialmente, para deixar alguma mensagem que possa fazer sentido para cada um de nós nessa questão de tudo que está acontecendo com o nosso país no que diz respeito à corrupção. Eu queria dizer para vocês que nós estamos aqui, somos privilegiados por isso, porque tem dois verbos que o Brasil precisa voltar a conjugar. O primeiro é o verbo sonhar. Um dia, os nossos antepassados, que ainda moravam em outros lugares, em outros países, sonharam em vir para essa terra e transformaram nessa terra as suas vidas, constituir suas famílias, trabalhar com dignidade, empreender. E eles fizeram isso porque eles conjugaram um segundo verbo, acreditar. E é nessa encruzilhada, como disse o Rambo, que nós estamos hoje. E é sobre essa encruzilhada que eu gostaria de deixar no ar, porque nós vamos falar mais à frente. O que é que tudo que está acontecendo no nosso país tem a ver com cada um de nós. Mais do que isso,
tem a ver com o legado que nós vamos deixar para os nossos filhos, para os nossos netos, para a história desse país. Falar do Observatório Social do Brasil, e eu aqui fico muito à vontade porque eu sou um voluntário, é uma missão de vida, é um propósito assumido dentro dessa visão de que cada um de nós tem um propósito na vida. E acredito que foi assim que nasceu o primeiro Observatório Social. A partir dessas constatações que nós estamos vendo hoje, lá no Paraná, surgiu o primeiro Observatório Social. E aí, a comunidade, conscientemente, percebeu que é preciso sim trabalhar na prevenção da corrupção. Porque os processos, como muito bem disse a Jerusa, eles são demorados. E os recursos, depois que são gastos, dificilmente eles vão voltar. Então foi assim que nasceu o primeiro Observatório Social. E o que é um observatório social, então? O observatório social nada mais é do que um espaço democrático, apartidário. Essa é uma regra que é necessária para que nós não sejamos mais uma entidade de chapa branca ou mais uma entidade que faz ativismo gratuito por aí. É preciso que a gente tenha independência. E é por isso que os observatórios têm só 10 princípios. E o primeiro deles é esse: ser mantido com recursos da comunidade, ter integrantes de todos os segmentos da sociedade para atuar em favor da transparência e da qualidade dos recursos do contribuinte. Muitas vezes nós dizemos é recurso público. Não, é recurso do contribuinte, porque cada um de nós na cidade onde nós moramos é sócio dessa empresa chamada município. E portanto, como sócios e donos dessa empresa, nós temos que cuidar do que o nosso gerente e os nossos servidores fazem com o recurso do contribuinte. Agindo assim, nós trabalhamos por meio de monitoramento das compras e por meio de um segundo programa-chave, que é a educação fiscal, a educação para a cidadania. Esse trabalho está hoje espalhado em mais de 120 cidades. Temos, nesse momento, em torno de 52 cidades com observatórios sendo constituídos, 348 outros municípios fazendo seus pedidos e dando seus primeiros passos, recebendo as primeiras orientações. Para que os senhores tenham uma ideia, só no estado de Minas Gerais hoje, nós temos 85 municípios se mobilizando para terem seus observatórios sociais. Então, essa família do Observatório Social, essa rede, hoje é constituída por mais de 3.000 voluntários. E para vocês verem como esse trabalho é anônimo, e é um exercício de cidadania, eu só gostaria que as pessoas que têm envolvimento com o Observatório Social aqui, por favor, levantem seus braços aí e mantenham erguidos. Gente, uma salva de palmas para esses guerreiros. São essas pessoas que, coordenadas pelo Observatório Social do Brasil, que assegura a metodologia padronizada, que dissemina essa metodologia, que dá o suporte técnico e agora o suporte tecnológico também, e através de inúmeras parcerias, porque há algo importante a gente dizer aqui: o Observatório Social não faz nada sozinho. Ninguém numa comunidade faz nada sozinho. Nós precisamos aprender o sentido da palavra cooperação e o sentido do trabalho em comunidade. Então o Observatório tem inúmeros parceiros, e esse trabalho, ele vem dando resultados extraordinários. O primeiro parceiro que nós temos que celebrar aqui é o Conselho Federal de Contabilidade, os Conselhos de Contabilidade do Brasil afora, através desse programa do voluntariado da classe contábil, tem feito toda a diferença. Claro que todos os outros órgãos de controle, em estados e a nível federal, têm nos dado esse suporte. E é por isso que a gente está crescendo. Nós estamos hoje já em 19 estados. Nós esperamos cobrir o território nacional nos próximos anos. E para isso a gente está trabalhando aqui. Mas eu preciso falar rapidamente de como é que esse trabalho funciona. Por quê? Nós trabalhamos em 4 eixos. O primeiro eixo, naturalmente, vocês
deve ficar imaginando como é que funciona isso. Para tudo que o Observatório Social faz, nós temos uma metodologia. Os primeiros observatórios que surgiram no Paraná, eles promoviam encontros, e esses encontros eles foram escrevendo os modelos de ofício, como é que se faz para conseguir uma informação. Isso tudo, depois de 14 reuniões bimestrais, eles foram manualizados pela Pricewaterhouse, que conheceu o projeto e acabou fazendo disso uma grande alavanca para nós. Então, os observatórios sociais trabalham no controle das licitações de todas as compras municipais, desde a publicação do edital até a entrega do produto, do serviço ou da obra, monitorando, além disso, todas as outras áreas de atuação da prefeitura, os almoxarifados, a frota, os recursos humanos, e também monitorando o trabalho dos vereadores nas câmaras. Falar de educação, do que nós fazemos, nós aproveitamos todas as oportunidades para disseminar a cultura da educação para a cidadania, mas principalmente a educação das crianças, dos jovens, dos acadêmicos, promovendo palestras, cursos, enfim. Um terceiro eixo que tem tudo a ver com os contadores é o eixo do ambiente de negócios, e eu não vou poder me estender, mas dizer para vocês, aqui está o segredo para quebrarmos o ciclo vicioso das compras viciadas, das licitações combinadas. O Sebrae, que é nosso parceiro também, tem uma pesquisa no Paraná, que aponta que 70% de tudo que uma prefeitura compra no município é feito de empresas que vêm de fora. Então, e por que isso? Porque as empresas da sua cidade não estão qualificadas, não estão capacitadas para fornecer à prefeitura. Então, o que nós queremos nesse eixo é trabalhar para fomentar a capacitação das micro e pequenas empresas, regularizar isso, regulamentar isso, e nisso os contadores têm muita responsabilidade e podem dar uma valiosa contribuição. Promovendo isso, nós vamos, primeiro, provocar uma concorrência mais saudável, vamos fazer com que o recurso fique aqui, porque nas cidades onde não há o trabalho do Observatório Social, em média participam 2 ou 3 empresas. Quando começamos esse trabalho na cidade, isso salta para 9, 10, 12, 15, 30 empresas. Então isso é uma coisa muito importante. Eu tenho que acelerar aqui, como diz a Jerusa, ela preparou para meia hora, eu preparei para 3 horas, mas é 20 minutos, vocês dão um desconto aí para mim, por favor. Mas eu quero falar do quarto eixo, gente, de uma forma muito rápida. Nós trabalhamos aqui fortemente no eixo da transparência para transformar os portais de aparência, quer dizer, portais de transparência, é um jogo de palavras. Na verdade, os portais que nós temos em muitas cidades são portais de aparência. Nós precisamos transformá-los. E para isso a gente tem uma metodologia para ajudar o gestor a mudar essa realidade. Um segundo ponto importante que nós não podemos deixar de considerar é o fortalecimento, a qualificação das pessoas que participam dos conselhos municipais de políticas públicas. Por quê? Porque na maioria das cidades a gente ouve falar, é o Conselho Chapa Branca. Nós precisamos mudar essa realidade, porque as pessoas que estão lá, muitas delas estão com a melhor boa vontade, mas elas não têm consciência da sua responsabilidade. Pior, elas não sabem que elas podem ser responsabilizadas por isso. Então, esse é um trabalho importante que nós queremos fazer. Por último, nesse eixo, eu quero destacar a necessidade de, assim como nós temos nas empresas, métricas para medir o desempenho das nossas empresas, o lucro, a produtividade, nós precisamos ter na gestão pública também indicadores de desempenho, e é nisso que a gente atua com uma metodologia. Nós já temos mais de 300 indicadores disponíveis no site do Observatório do Brasil, para ajudar os gestores a planejarem as suas ações. E com isso nós podemos comparar quanto está sendo gasto em cada atividade da prefeitura e que benefícios isso está trazendo para a comunidade. Mais que isso, podemos comparar com o desempenho da nossa cidade com outras 4 cidades. Pois bem, gente, eu devo ter mais 1 minuto, 2, mais 5 minutos. Eu quero falar que, com esse trabalho de monitoramento das compras municipais, desde a publicação do edital até a entrega do serviço, agindo preventivamente,
esse trabalho desses 3.000 voluntários, nos últimos 4 anos, contribuíram para que as prefeituras economizassem mais de 2 bilhões de reais, sem recurso público, porque os observatórios são mantidos com recursos da própria comunidade. E como que isso acontece? Eu vou dar 3 exemplos só para resumir essa história. O primeiro é esse aqui, da cidade onde eu sou presidente ainda, lá em Ponta Grossa, nos Campos Gerais. A prefeitura publicou um edital de 22 milhões para a compra de produtos e materiais de limpeza, e lá estava esse carrinho de limpeza que as zeladoras usam. No ano anterior, a prefeitura comprou esse carrinho por R$ 627. Mas nesse edital, junto com outros itens, o mesmo carrinho estava por R$ 20 mil. Pois bem, a gente apontou isso para o pregoeiro, só que o pregoeiro diz, olha, são muitos lotes, muitos objetos a comprar, e se nós suspendermos esse pregão, vai dar problema, porque vai faltar material de limpeza nas secretarias, e o culpado vai ser o observatório. Pois bem, eles não contavam com a nossa astúcia. Nós fizemos um mutirão, aliás, nós temos muitos acadêmicos que fazem esse trabalho, e os acadêmicos fizeram mutirão, e nós levamos 32 empresas para o certame. O total do edital, de 22 milhões, caiu para pouco mais de 11 milhões. O que eu quero dizer que foi o salto que nós tivemos aqui? Não foi só a economia dos 11 milhões de reais. Foi a compreensão do gestor público de que nós precisávamos ter uma agenda positiva, estabelecer um diálogo. E, a partir disso, fizemos auditorias cívicas, fizemos audiências conjuntas, apontando as oportunidades de melhoria e, do outro lado, conjugando com as ações que já estavam sendo propostas. Pois bem, para não dizer que a gente fala muito do resultado, vou sugerir que vocês gravem esse nome e sugiro para os seus clientes. Compras.gov é um aplicativo que facilita e permite que você possa ajudar o seu cliente a ser um fornecedor da prefeitura da sua cidade. É gratuito. Compras.gov é um parceiro que nós temos novo, que eu não posso falar muito, porque meu tempo está encerrando aqui. Mas para não dizer que eu não falei do Rio Grande Amado, eu vou trazer um caso aqui do Observatório Social de Porto Alegre. O Observatório Social de Porto Alegre, acreditem, é um observatório social, é um modelo para o Brasil. E a gente fala disso com muito orgulho, porque o Pedro, com toda essa humildade, ele foi um dos pioneiros aqui no Rio Grande e tem sido uma das pessoas que mais contribui para a disseminação disso aqui no Rio Grande do Sul. O Observatório de Porto Alegre, então, no ano passado, no segundo quadrimestre, fazendo um diagnóstico dos recursos humanos, constataram que haviam 19 pessoas recebendo na Secretaria Especial da Copa. 2016, a Copa aconteceu em 2014, e essa secretaria foi extinta em 2015. No entanto, em 2017, tinha 19 funcionários fantasmas recebendo, e a secretaria extinta. Como é que fica isso? Então, resultados assim, mais de 500 mil reais gastos com funcionário fantasma. É assim que o dinheiro é gasto. Para não dizer que não falei também do monitoramento dos vereadores, rapidinho, só concluindo, lá no Mato Grosso, uma cidade chamada Rondonópolis, o observatório começou devagarinho e tal, os 3 primeiros anos não conseguiu monitorar, acompanhar os gastos com diárias, os vereadores gastavam em média 5 mil, 3.600, 4 mil reais por mês com diárias. No momento em que o observatório começou a monitorar as despesas, caiu para R$ 1.400. Então, claro que só com essa atitude, alterou-se o regimento interno da Câmara e a coisa começou a mudar. Então, gente, a gente só quer dizer o seguinte, que controle só funciona se houver ação. Indignação só funciona e só tem resultado se a gente tiver atitude. O meu tempo esgotou, mas eu quero colocar aqui só esse slide agora,
porque eu vou falar sobre isso aqui daqui a pouquinho nas minhas considerações finais. Nós estamos aqui precisando falar dessa frase chamada Pacto pelo Brasil. Qual é a minha contribuição para mudar a realidade que está? Obrigado. Bom, nós estamos com 15 minutos ainda, né? Eu acho que, em consideração aos nossos painelistas, nós vamos de imediato passar para as considerações finais, né? Eu acho que é importante nós ouvirmos esse complemento de cada um deles. Para terminarmos no horário, nós não vamos ter tempo para debate. Mas antes de passar ainda, eu quero falar o seguinte, para todos os colegas e as colegas do Brasil inteiro que estão aqui, né, acompanhando a convenção e o encontro da mulher contabilista. O programa de voluntariado da classe contábil, que foi citado agora pelo presidente do Observatório Social do Brasil, nosso parceiro Ney, eu até confesso que esperava que mais colegas levantassem a mão dizendo que participam dos observatórios sociais. O programa de voluntariado tem como primeiro subprograma Rede Nacional de Cidadania Fiscal, Observatórios Sociais, que é esse engajamento para a criação de observatórios no Brasil inteiro. Quem ainda não conhece o programa de voluntariado, que também tem outras ações, se não querem atuar no monitoramento da administração pública, procurem os outros subprogramas. Mas cada estado brasileiro, o programa é de nível nacional, cada estado, cada CRC tem o seu coordenador regional. Procurem o CRC, entrem no site do seu CRC, que vai ter um banner lá, programa de voluntariado, vai ter quem procurar para nós nos engajarmos no programa e exercermos efetivamente, nos engajarmos nessa ação que foi a provocação do nosso Ney agora há pouco. Então, já de imediato, eu passo para as considerações finais do nosso superintendente da CGU, Carlos Alberto Rambo. O que eu gostaria de destacar é a necessidade de tudo que nós conversamos aqui, de mudar as nossas práticas. É o que nós fazemos no dia a dia, com nossos familiares, com nossos vizinhos, no ambiente de trabalho, no ambiente escolar, aquelas más práticas serem deixadas de lado aquele jeitinho brasileiro, para daí sim nós podemos, né, termos um país melhor, e não falarmos somente dos políticos ou de alguma autoridade, mas nós mesmos conseguirmos mudar as nossas práticas. E para deixar bem claro isso, então, a necessidade de nós melhorarmos essa educação de toda a população brasileira, dá um exemplo de um pesquisador, um levantamento que fez em diversos países. Ele fez dentre outras questões, uma foi a seguinte: você confia nas outras pessoas? Você confia no próximo? Né? E o resultado da pesquisa foi que na Dinamarca, como sempre, tem um destaque, né, de combate à corrupção e de boas práticas, acabou em primeiro lugar. A resposta foi: mais de 70% das pessoas responderam que sim, que confiam, né, no próximo. E no Brasil, o resultado foi 10%. Quer dizer, é muito baixo. Ou seja, nós mesmos, olhando para os colegas, os pares, né, as pessoas próximas da gente, a gente acaba dizendo: não, eu tenho desconfiança. Ou seja, precisa melhorar muita coisa. Não é só olhar lá em cima, né, os nossos representantes políticos ou nossas autoridades, mas as nossas práticas, né, diárias, né? Então, portanto, temos que trabalhar com os jovens, temos que trabalhar com a corrupção, contra a corrupção, né? Mas essa questão de levar às escolas algo positivo para as novas gerações, como bem disse o presidente do Observatório Social, é importantíssimo também para que nós melhoramos realmente o nosso país. E também, nessas considerações finais, deixar essa preocupação que temos, e foi demonstrado também pelo Ministério Público Federal, de dar continuidade ao combate à corrupção, de não retrocedermos no futuro, que tem... hoje está se demonstrando aí que não há mais pessoas intocáveis no nosso país, mas nós temos que ter instituições fortes e que permaneçam atuando dessa forma. Então, a participação das pessoas nos observatórios sociais,
passando essas informações de indignação com a corrupção nas redes sociais, participando ativamente no combate à corrupção, inclusive divulgando as ações feitas, é muito importante para dar força para que não haja retrocesso no futuro. Então, essa é uma preocupação que temos que ter, todos nós, né, brasileiros. Doutora Jerusa. Bom, a Lava Jato, ela fez um diagnóstico do problema da corrupção no nosso país, mas esse é um problema que, além de diagnóstico, ele precisa de um tratamento. Então, são necessárias ainda reformas nos sistemas de injustiça que existem no nosso país e que propiciam que a corrupção ela surja e se desenvolva. Vou fazer um breve paralelo aqui da Operação Lava Jato com a chamada Operação Mãos Limpas, que foi uma operação italiana que aconteceu nos anos 90 na Itália e era muito similar à Operação Lava Jato, né? Envolvia grandes empresários de elevado poder econômico, funcionários públicos e agentes políticos do alto escalão do governo. Essa operação ela teve um relativo sucesso durante um tempo e depois, por pressão da imprensa que se voltou contra a Operação Mãos Limpas, e acabou propiciando que o parlamento italiano fizesse modificações na legislação, que, ao invés de fortalecer o combate à corrupção, fortaleceu o sistema que propiciava que a corrupção se desenvolvesse naquele país. Vou dar só um exemplo de um decreto que foi editado na Itália naquela época, foi em 1994, no dia da final da Copa do Mundo, coincidentemente, né, todas as atenções da população voltadas para a final da Copa do Mundo, e o parlamento vai e edita um decreto que ficou conhecido como Decreto Salva-Ladri. Esse decreto simplesmente proibiu que fossem realizadas prisões preventivas de réus de crimes de colarinho branco, incluídos aí os crimes de corrupção. Na Itália, naquela época, havia apenas pela Operação Mãos Limpas, 350 pessoas presas preventivamente. Todas elas foram imediatamente liberadas. O que a gente vê que está acontecendo no Brasil é algo muito parecido com o que aconteceu na Itália, nos anos 90. Houve, inicialmente, uma confiança da população muito grande no nosso sistema de justiça, mas todos aqui sabemos que a justiça, sozinha, ela não vai solucionar o problema da corrupção. Então, por isso que a gente, na Lava Jato e no próprio Ministério Público Federal, e juntamente com os parceiros que acompanham toda essa luta, deseja aproveitar essa janela de oportunidade que foi aberta com a Operação Lava Jato para realizar reformas que são necessárias e reformas estruturais que permitam que o sistema de combate à corrupção seja fortalecido no nosso país, e não o contrário, porque o que a gente vê hoje é o nosso parlamento, nossa Câmara de Deputados e o nosso Senado, tentando editar exatamente medidas legislativas contrárias ao incremento do combate à corrupção. A gente vê aí projetos de lei de abuso de autoridade, projetos de lei que visam impedir a firmatura de acordo de colaboração, projetos de lei que visam modificar o Código de Processo Penal para que os processos penais tenham muitas mais vantagens para a defesa do que para a acusação, enfim, uma série de medidas que estão aí tramitando que vão efetivamente prejudicar o combate à corrupção que vem sendo feito e trabalhado a muitas mãos no Brasil. Como vocês veem, então, a luta contra a corrupção ela é difícil, ela é demorada, ela é muitas vezes inglória, mas a corrupção está roubando o futuro do nosso país e a gente não pode desistir desse futuro. Muito obrigada. Leio. Bom, as minhas considerações finais, eu vou pedir licença para vocês, mas as minhas considerações finais são para cada um de vocês. E eu vou chegar mais perto para dizer que eu lembrei de 2 verbos. E eu tenho certeza que cada um de nós aqui tem plena consciência do que é certo, do que é errado. Portanto, não me cabe aqui ficar fazendo menções aos pequenos delitos que são os geradores da corrupção. Porque a corrupção nasce, na verdade, nas atitudes de cada um de nós, que a sociedade tolera. É o sujeito que estaciona o carro em local proibido, fura a fila do banco, emite meia nota, cola na escola, paga para alguém fazer seu TCC, enfim,
teríamos 1000 exemplos, 1000 coisas para falar aqui. Mas o meu recado agora é para dizer que tudo isso que está acontecendo com o nosso país está nas nossas mãos. Mais do que isso, está na mão dessa juventude que está perdida, que não tem referência. Nós precisamos construir mecanismos para forjar, desde pequeninos, cidadãos honrados, que aprendam o sentido da vergonha na cara, que aprendam o sentido e do resgate dos valores que os nossos antepassados trouxeram no seu coração. Nós somos responsáveis por acreditar que é preciso e que podemos sim realizar o sonho de transformar esse país no melhor país do mundo, porque nós já somos o país mais rico. Nós só precisamos nos transformar, na verdade, no melhor povo do mundo. E isso está em cada um de nós. E nós podemos sim, forjando cidadãos, criar ambiente propício para o surgimento de líderes íntegros. Podemos sim levar esses valores, inspirar pessoas, as pessoas que estão à nossa volta, seja no clube, na família, começa dentro da nossa casa, com a autoridade que nós temos junto dos nossos filhos. É do nosso exemplo que esses jovens precisam de uma referência, porque eles estão perdidos. Quais são as referências que os nossos jovens têm hoje? Punk, pancadão. Então, minha gente, é preciso que a gente largue essas bandeiras de hipocrisia e transforme a indignação em atitude. É preciso que a gente pare de ir para as ruas e gritar: mãe, não me espere para o jantar, nós vamos mudar o Brasil. É preciso que a gente transforme tudo isso em atitude e faça disso a bandeira, o propósito da nossa vida, para que nós tenhamos amanhã uma história diferente do que a gente está vendo aqui. Então, minha gente, eu quero encerrar isso, deixando essa mensagem de sonhar, de acreditar, porque um dia alguém sonhou que nós poderíamos estar aqui nesse país. Talvez a gente não colha os frutos a curto prazo, porque é uma transformação social, mas haverá um dia que os nossos netos vão olhar para trás e vão se orgulhar da atitude que os seus antepassados tiveram. Eu quero encerrar fazendo uma homenagem a vocês. E quero pedir que se coloque aí um hino, que não é o hino que nós gostaríamos, mas é o hino que reflete a realidade do que está aí, e que nos coloca diante de uma encruzilhada. A primeira encruzilhada é: qual é o caminho que eu vou seguir? O caminho da grandeza ou o caminho da mediocridade? Mas também nos coloca o desafio de demonstrarmos o nosso verdadeiro amor à pátria, o verdadeiro sentido do civismo. Por favor. É tão triste ao caminhar pela cidade, ver de perto a realidade que atravessa essa nação. Como pode um país tão fascinante vermos coisas tão chocantes que nos cortam o coração?
Um menino que devia estar na escola, estudar, brincar de bola e jamais ser esquecido. Mas está lá no farol pedindo esmola. Seu brinquedo é crack, é cola, seu futuro é ser bandido. Aonde estão os homens que têm o dever e a obrigação de fazer mudar essa realidade? Aonde estão? Eu sei que ainda existe alguém honesto, honrado e de bem, que ama o Brasil de verdade. Vem a noite, outra vez começa o drama, a calçada vira cama, o jornal é o cobertor. Como pode um país que é tão rico vermos coisas desse tipo que nos cortam o coração? Na verdade são tratados como bichos, como feras, como lixo, no descaso dos humanos. É o retrato da miséria e da pobreza. O que assusta é a frieza do descaso e do abandono. Aonde estão os homens que têm o dever e a obrigação de fazer mudar essa realidade? Aonde estão? Eu sei que ainda existe alguém honesto, honrado e de bem, que ama o Brasil de verdade. Aonde estão os homens que têm o dever e a obrigação de fazer mudar essa realidade? Aonde estão? Eu sei que ainda existe alguém honesto, honrado e de bem, que ama o Brasil de verdade. Obrigado, pessoal. Bem, nós cumprimos efetivamente o objetivo do nosso painel, que era debatermos a situação atual do nosso país, falar sobre o controle, né? Quero, então, encaminhando a finalização, agradecer imensamente, né, aos nossos painelistas, né, o Rambo, a doutora Jerusa e ao nosso presidente Ney, e agradecer especialmente a todos os colegas e as colegas que nos prestigiaram até o final aqui. Nós já estamos passando da hora, né, dizer que nós cumprimos e a classe contábil está demonstrando efetivamente a sua responsabilidade social.